Oi pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês sobre um assunto que quando a gente tá começando na maquiagem a gente tem muita dúvida. É sobre a função de cada pincel. Então se você também tem dúvidas sobre esse assunto, continue assistindo o vídeo até o final. Vem comigo! Então pessoal, pra começar eu vou falar sobre os pincéis de rosto e finalização. Então, o primeiro pincel que eu vou falar é um pincel que eu acho que é essencial, todo mundo deveria ter, que é o Kabuki. O Kabuki é esse pincelzinho, aqui ele é retinho. Vou falar uma linguagem bem simples para todo mundo entender sobre o que eu tô falando, tá? Então, o pincel Kabuki é esse pincel chatinho, ele é retinho aqui no topo. Ele é um pincel para base. Eu sei que tem muita gente que gosta de aplicar a base com as mãos. Eu acho que é super válido. Então, o pincel Kabuki, ele também pode ser usado para espalhar a base e também para finalização, para dar uma polida. Eu acho maravilhoso. Tem gente que reclama que risca um pouco na hora de aplicar a base. Eu particularmente não concordo. Eu gosto muito desse pincel. Então, um pincel que eu super indico pra se ter é esse pincel aqui, o Kabuki. Então, o Kabuki é esse retinho, tá? E é um pincel essencial no meu kit de maquiagem. Então, se você me perguntar um pincel que eu indico pra pele, eu indico esse pincel aqui. Ainda, falando dos Kabukis, a gente tem esse pincel aqui, que também é um Kabuki, porém, ele tem esse cortadinho, sabe? Tá vendo que ele vem aqui mais curtinho e vai fazendo esse biquinho. Esse pincel, eu acho ele ótimo pra aplicação de corretivo, esses acabamentos mais próximos, assim, aqui do olho, aqui na área da olheira. Também aqui perto da boca. Esse aqui é o Kabuki chanfrado, tá? Ainda falando sobre base, a gente tem esse pincel aqui, que é o Língua de Gato. O Língua de Gato, ele é pincel pra base, porém eu não gosto. Porque eu acho que esse sim, ele risca muito a pele. Você fica toda a vida ali, passando, 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 e ele nunca para de riscar. Ele leva a base de um lado pro outro e você perde muito tempo e acaba também perdendo o produto. Então, esse pincel é pra base, é o Língua de Gato, porém eu dispenso esse pincel. A não ser pra também fazer aqui a área dos olhos, né, aplicar corretiva, eu acho que ele é válido, ok? Ainda falando sobre base e corretivo, a gente tem esse pincel aqui, que é um pincel lápis, que também é muito bom para essa área dos olhos. Aqui, ó, de corretivo próximo da boca, sobrancelha. Ele é ótimo para esfumar esse corretivo. Então, esse pincel aqui eu indico para isso, ok? Saindo da base, a gente vai pro pó. Então, pro pó, a gente usa esses pincéis maiores, tá? Esse tipo de pincel aqui. Então, ele é um pincel maior, um pincel mais macio, sabe? Mais fofinho. E ele espalha bem o pó no rosto. Esse tipo de pincel, ele tem uma aplicação mais leve na pele. Então, para aquelas meninas que gostam de uma maquiagem mais leve, não tão pesada, né? Esse pincel é para isso. Se você gosta de uma maquiagem mais pesada, às vezes que você vai para um evento, que você vai ficar mais horas ali sem conseguir retocar sua maquiagem, você pode aplicar o pó com aquela esponjinha. Eu não indico aquela esponjinha de látex, sabe? Aquela que vem no pó da Vult, por exemplo, porque ela é feita de material que não é muito bom para você aplicar o pó. Então ela vai arrancar muito produto na hora que você estiver ali retirando da embalagem, porém vai levar pouco produto para sua pele
ainda corre o risco de você arrastar a base que você passou embaixo. Então, desde que seja aquelas esponjinhas bem macias, aquelas esponjinhas são ideal para uma maquiagem mais pesada. Fora isso, você pode usar tranquilamente esses pincéis maiores, mais fofinhos, porque eles são para pó, certo? Eu quero mostrar para vocês esse pincel aqui da Dylos, que ele tem duas pontas, estão vendo? Essa aqui mais chatinha e essa mais fofinha. Esse pincel, gente, eu acho ele muito lindo. E ele tem essa função também, pó e blush. Mas na verdade eu nem vou falar muito dele, porque eu já falei, né? Eu queria só mostrar pra vocês que eu acho ele muito lindo. Pincel da Dylos. E falando sobre finalização, a gente ainda tem o pincel chanfradinho assim, que é um pincel pra blush. Vocês vão ver que ele é meio cortadinho assim também. Então ele se encaixa perfeitamente nessa marquinha que nós temos aqui, né? Aqui no nosso fundinho, onde a gente gosta de deixar mais fininho o rosto, dar aquele ar mais magro. Ele tem esse corte justamente para se encaixar aqui e não ficar aquela bola rosa ou aquela bola marcada no rosto. Então você vai com movimentos de vai e vem, aplica e esfuma pra cima. Esse pincel tem essa função, então esse é o pincel de blush. Saindo dos pincéis de rosto, eu vou passar para os pincéis de olhos. Os pincéis de olhos, gente, também tem uma gama muito grande de pincéis, de marcas, de preço. Eu selecionei alguns aqui que eu acho que fazem a diferença na hora da maquiagem, ok? Então eu vou começar com esse pincel aqui da Vult, número 14, que é um pincel para você aplicar o pó. Então esse pincel é um pincelzinho de aplicação. A gente também tem as esponjinhas, né? Esses pincéizinhos menorzinhos assim. Tem dele nesse formato também, tipo um cotonete. Assim. Então, esse tipo de pincel é um pincel para aplicação de pó. É um pincel que vem nos próprios estojos, esse também dá super para usar. Então, são pincéis de aplicação. Esses pincéis mais fofinhos assim, eu vou mostrar alguns para vocês. São pincéis para esfumar. Não é esfumaçar, tá, meninas? É esfumar. Então, esses pincéis, eles têm a função de esfumar, porque são mais macios, são mais fofinhos assim. Então, eles fazem esse efeito de degradê super bonito que a gente tem na maquiagem. Então, a gente tem eles assim. A gente também pode ter ele assim, como se fosse um lápisinho, mas ele é bem macio, tá? Então, esses pincéis são pra esfumar, né, a nossa sombra e deixar ela bem bonita, com aquele efeito assim degradê que some aqui no olho bem bonito. A gente ainda tem alguns pincéis, como esse aqui, que é um pincel lápis. Eu gosto desse tipo de pincel ou pra aplicar aqui rente aos olhos, ou pra fazer algum tipo de acabamento. Então, esse pincelzinho aqui, eu uso ele pra isso. Esses menorzinhos, eu gosto pra fazer aqui o cantinho da lágrima, pra fazer detalhes. Então, esse tipo de pincel aqui é pincel pra detalhe. Esse tipo de pincel, que é mais fofinho, pra esfumar. E esse tipo de pincel aqui também dá pra fazer detalhe, tá, meninas? E as esponjinhas pra aplicação, ok? Então, esses são os pincéis pra olhos. Ainda nos pincéis de olhos, eu vou falar sobre a nossa escovinha, que é de sobrancelha, e o pincel chanfrado. Deixa eu ver se consigo mostrar pra você. O pincel chanfrado, nós temos ele assim também, cortadinho. E ele assim, retinho.
esse tipo de pincel, ele serve tanto para preencher a sobrancelha, quanto para aplicar delineador em gel, né? Então, o pincel chanfrado, ele tem essas duas funções. Preencher a sobrancelha, aplicar delineador e também quando a gente quer aplicar uma sombra bem rente aos cílios inferiores. Eu gosto de usar esse pincel chanfrado, ok? Finalizando, a gente tem o pincel para lábios. Então, vai aplicar um batom colorido, principalmente um batom vermelho, a gente passa o lápis para fazer o contorno, aplica o batom com a bala e depois finaliza com o pincel. Vocês vão ver que vai dar um acabamento muito mais bonito e com muito mais cara de profissional para sua maquiagem. Então, meninas, esses aqui são os pincéis que eu selecionei entre inúmeros pincéis que nós temos hoje no mercado. Esses foram os meus escolhidos como os pincéis essenciais para nós termos o nosso kit de maquiagem. Eu falei de forma bem rápida, bem resumida sobre a função deles. É basicamente isso. Se você pegar essas dicas que eu dei aqui, você vai conseguir usar os seus pincéis de forma correta, tendo um efeito e um resultado melhor na maquiagem e tendo menos dificuldade na hora de escolher qual pincel você vai pegar pra usar aquele tipo de produto. Então, meninas, todos os pincéis que eu falei aqui, vocês encontram na loja Total Make. É uma loja voltada pra maquiagem, então lá a gente tem maquiagem, pincéis, acessórios, maletas, uma infinidade de coisas voltadas pra maquiagem, ok? Diversas marcas também. A loja fica em Campo Grande, Cariacica. E é uma loja super legal, uma loja que eu recomendo muito pra vocês, ok? Esses foram os meus escolhidos como os pincéis essenciais para nós termos o nosso kit de maquiagem. Eu falei de forma bem rápida, bem resumida sobre a função deles. É basicamente isso. Se você pegar essas dicas que eu dei aqui, você vai conseguir usar os seus pincéis de forma correta, tendo um efeito e um resultado melhor na maquiagem e tendo menos dificuldade na hora de escolher qual pincel você vai pegar pra usar aquele tipo de produto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem dúvidas ou quer deixar alguma sugestão, coloque aqui nos comentários do vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal e dá um joinha também no vídeo, ok? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!